professor Anderson. Estamos aqui de novo na BR-153, falando de endodontia. Um bate-papo bem descontraído. E, novamente, uma coisa bastante interessante, mas muito mais que interessante, bastante preocupante, não é, professor? Verdade. Um assunto bem polêmico, que às vezes causa até confusão dentro do consultório, da clínica, dos atendimentos a pacientes e até no laboratório, a ponto de, às vezes, ter que dispensar a paciente por causa disso. Vamos falar um pouquinho com vocês sobre as EPIs. É isso aí. Bom, oi, gente. Eu sou Anderson Paulo. Como é que vocês estão? Tudo bem? Gente, eu e o professor Henrique, nós acabamos conversando sempre sobre vários aspectos, né? De nossas experiências juntos dos cursos de pós-graduação, em separado sobre cada curso de graduação que cada um atua, o professor Henrique em Gurupi, eu em Brasília, e há sempre um assunto em comum, há sempre um ponto em comum nas nossas conversas. A displicência que existe, a negligência, melhor dizendo, com relação à EPI. Sabe, professor Henrique, eu gosto muito de falar que o profissional de saúde, ele não está para ficar bonitinho ali, não está ali para fazer, apesar de que a gente vê, né, cada vez mais aquela coisa de dancinha na internet, aquelas coisas que a gente vai fazer o quê, né? Eu fico pensando, gente, acho que o mundo está mudando muito. Cara, quando eu entregaria a minha saúde para um cara ou para um homem ou uma mulher que fica rebolando e fazendo gracinha na internet, né? Mas, ok, vamos abordar o que interessa. Cada um sabe de si, né? Vamos abordar o que interessa. Bom, a proteção individual do profissional, do estudante e principalmente do paciente, que é a pessoa, o agente que está ali, que é menos preparado, que está ali de uma forma muito passiva e precisa que haja uma proteção, uma preocupação, uma responsabilidade do profissional, e aí entra também a ética, né? O exercício profissional com ética, ele também está exposto e também precisa de proteções. E aí nós podemos abordar alguns pontos que eu acredito serem capitais, professor Henrique. Vamos lá. Calçados. Gente, uma clínica odontológica, seja ela particular, seja ela de uma graduação, seja ela de uma pós-graduação, o calçado não é para ser aquele calçado lindo, maravilhoso, de solado vermelho, né? Que a mulherada adora, o Lebotan e por aí vai. Não, ali, gente, é um sapato fechado e que vai proteger o pé do profissional com relação, por exemplo, à queda de um instrumento pérfuro-cortante, de uma sonda, de um outro instrumento, de uma lima endodôntica, de um instrumento de cirurgia, de uma alavanca, e por aí vai. E que vai perfurar e pode, inclusive, contaminar esse profissional. Então, aquela coisa, aqueles pés expostos, aqui no Tocantins o pessoal adora, não sei se é porque o calor do Tocantins, aquelas sandálias. Sem falar do conforto, né, professor? Eu vejo dentistas que trabalham de salto alto, é extremamente desconfortável. Mas vamos lá, aquelas sandálias com o pé todo exposto, gente. Até outro dia nós estávamos pensando mesmo, não sei se uma amiga sua, professor, mandou aquela foto mostrando uma bandeja de endodontia e na foto ela deu azar, dela pegar os pés dela, né? De sandália, quase um chinelo. Aquilo é uma piada, né? E o pior é que muita gente nem tem noção disso, né? Acha que é altamente normal. A gente vê o despreparo que alguns alunos, alguns profissionais carregam
até oriundos da graduação, né? Eu sou extremamente exigente, eu sou muito chato com isso. Meus alunos me amam, apesar disso, graças a Deus, né? Amam nada, né? Mas a gente tenta, de alguma forma, despertar para essa preocupação, essa necessidade de cuidado. Então, sapato, gente, sapato tem que ser fechado. A meia tem que cobrir a canela, tá? Tá até brincando, né, professor? Que hoje está na moda até homem usar calça, como é que era que eu falei? Pescando siri. Pega frango? Não, pega frango? Eu chamo de pescando siri. Na minha época eu falava pega frango. E com aquela meia que fica escondida no sapato. Boca de funil, pega frango. Não, mas essa é aquela curta que eu tô falando, né? A boca de funil é grandona, isso não é aquela curtinha. Boca de sino que é largona, boca de funil. Boca de funil, desculpa, é o contrário. Perfeito. E pra mim é pescando siri. Tá na moda calça pescando siri e tornozelinho exposto, até pra homem, né? Bom, eu acho que moda, cada um tem um gosto, mas no consultório, na clínica, isso não está indicado. Isso reduz a proteção do paciente, do profissional. Outro ponto, que também é moda, né? Calças rasgadas. Professor Henrique, aquelas calças rasgadas, não dá. Aquilo não dá para usar em laboratório, não dá para usar em clínica. Aquilo expõe a pele a ferimentos e a acidentes. Também não é indicado, também não é de bom tom, vamos colocar assim, o uso disso no exercício, na execução de procedimentos odontológicos. Vamos subindo mais. Estamos subindo, né? Começamos com o pé, chegamos na calça. Gente, aventais, eu sou hoje um adepto, me mantenho adepto, de capotes cirúrgicos. Eu acho que o capote cirúrgico hoje, de uma gramatura maior, ele é muito importante. E com a pandemia, o povo até acostumou um pouco mais. Foi, né? uma herança, né? da pandemia, perfeito. Então eu acho que eu acredito. Ele com certeza é mais eficaz. Você usar um jaleco, um protetor apenas de pano, eu ainda aceito em laboratório em que não haja o uso de tecidos orgânicos, dentes naturais, por exemplo, um treinamento de cirurgia com língua de boi. Nesse ponto, eu ainda acredito que é necessário, acredito não, pelo amor de Deus, é necessário que se faça o uso de capote cirúrgico para a proteção da contaminação biológica desse aluno do profissional. Laboratório em que você trabalha com dentes de resina, não há presença de substâncias orgânicas, ok, o jaleco de pano é plenamente aceitável. Vamos subindo. A N95, ela ainda é necessária. Nós sabemos que o poder de filtração dela é muito grande. As máscaras cirúrgicas simples, elas não devem mais ser usadas no procedimento profissional. Elas te protegem muito pouco ou quase nada. Nós sabemos que os vírus atravessam essas máscaras de uma forma muito simples, muito fácil. Porque a gente tem que pensar hoje que não existe só Covid, nós temos várias doenças virais, inclusive a gripe. Exatamente, o Covid chamou a atenção, né, professor? Sim. Por causa do vírus, mas eu lembro há um tempo atrás, muito tempo atrás, consultório, pessoa gripada, então uma gripezinha, marcava paciente, marcava consultório, indo com o dentista. Gente, uma gripezinha, um paciente que se atende com gripezinha, pode sair dali naquele dia 4, 5, 6 pacientes contaminados. Isso é uma coisa que hoje em dia é inadmissível. Concordo. Então, nós temos que ter essa preocupação em observar esses detalhes. Então, gente, a máscara é uma ferramenta de trabalho importante na nossa proteção.
E subimos e chegamos aos olhos. Gente, os olhos têm que ser protegidos o tempo inteiro no interior da clínica e também do laboratório. Respingos, fragmentos. Aí não é só uma questão de fragmentos contaminados organicamente. Um fragmento, mesmo de resina, pode ferir um olho. Uma lima pode saltar e atingir um olho, uma broca e assim por diante. Então, gente, não se deve brincar com isso. O profissional, e agora eu vou entrar numa outra seara, professor Henrique, o próprio paciente obrigatoriamente tem que estar com os olhos protegidos. É básico isso. Na odontologia, nós trabalhamos o tempo inteiro acima, com as nossas mãos, acima do rosto do paciente. Trabalhando com substâncias químicas que são agressivas, trabalhando com instrumentos pérfuro-cortantes, limas, que muitas vezes passa assim diante, né? O tempo inteiro em cima do rosto do teu paciente. Isso. Então, o óculos de proteção para o paciente, gente, não é frescura, é obrigatório. Eu vou mais longe. Um paciente que seja sem óculos de proteção não deveria poder ser atendido. O aluno tem que ser repreendido. Então, é necessário que haja, sim, a proteção dos olhos para o paciente. E aí vem uma coisa que eu quero te perguntar, professor Henrique. Óculos ou face shield? Para o paciente não pode. Não. Face shield. Para nós. Eu acho que quando surgiu o face shield agora com a pandemia, despertou um pouco mais. Mas eu já conhecia o face shield. Sim. E eu sempre gostei mais do face shield, porque o óculos, para mim, embaçava demais. Antigamente os óculos usavam, hoje já existem as lentes anti-embaçantes, né? E eu tinha uma irritação de colocar o esparadrapo, a fita, para poder não embaçar. Mas o face shield, para mim, sempre foi muito mais... protegia muito mais, né? Protege a pele muito mais do que o óculos, que é só mesmo os olhos, né? Então, o mais completo seria, então, o face shield. Perfeito. Então, nós temos esse Mas, outro... professor, eu queria só um comentáriozinho de uma paciente, uma vez que eu atendendo, ela não queria colocar o óculos, né? De proteção, mas quando eu comecei a fazer o acesso ao dente, que derramou um pouquinho de água aqui, ela estava preocupada porque ela tinha feito chapinha no cabelo. E aí a água poderia atrapalhar a chapinha dela. Olha o tamanho da preocupação do paciente em relação à estética do que é o cuidado do que realmente necessita de proteção. Então, essas proteções, gente, elas não são passíveis de serem negligenciadas. Touca, tanto para o profissional quanto para o paciente, também é necessário, tá? Mas por que a touca é necessária, gente? Você usa um spray de alta rotação, a contaminação é absurda. Existe até um vídeo, professor Henrique, eu vou até passar para o senhor colocar depois no nosso canal, que mostra se a saliva fosse vermelha. Não sei se o senhor conhece esse vídeo. Isso, a pandemia foi muito passada ainda. Pois é. Eles colocaram água com corante vermelho no alta rotação e mostraram a contaminação que se espalha com o uso do spray de alta rotação no consultório. Então, eu acredito cada vez mais que a touca, que vai proteger o cabelo do paciente, do profissional, vai impedir que nesse cabelo sejam carregados germes e sejam levados para casa e contaminem tua família, teus filhos, seu marido, sua esposa e assim por diante. Então, não há dúvida disso. Ainda no EPI, para o paciente, na endodontia, eu acredito que não se deve, de forma alguma, trabalhar sem um babador, um protetor sobre o peito do paciente. Esse protetor, professor Henrique, a meu ver, tem que ser de plástico por baixo e papel por cima. O plástico e o papel em conjunto. Vários motivos. E na endodontia, salta aos olhos, o hipocloridro de sódio, que se cair numa roupa colorida como essa aqui, vai descolori-la, vai manchá-la.
E o nosso paciente não está indo ali para sair com roupa manchada. Eu já vi profissionais tendo que comprar vestido, camisa para paciente, porque houve a queda de hipoclorito sobre a roupa. E esse manchamento, gente, não é uma coisa legal. O paciente não vai ficar satisfeito com isso. Então, são cuidados que nós vamos ter. Mas, antes da gente encerrar, professor Henrique, a gente tem que também falar uma outra coisa que é importante. Não adianta ter o EPI e não saber fazer uso dele. É chocante a gente ver pessoas com luva cirúrgica teclando o celular. É chocante. Nós que trabalhamos com raio-x portátil também, temos o aluno usando aquele aparelho de raio-x com luva contaminada. Então, isso acontece. Né? Sim, caneta, fazer anotação na ficha. Então, muito... essa também é uma atenção que deve existir de parte do aluno e também dos profissionais com relação à não contaminação. No caso, é a contaminação cruzada, a infecção cruzada, que tanto se fala. Abrir gaveta, pegar vidros de medicação ou de qualquer coisa com luva contaminada. Então, eu acredito que a gente abordou de forma satisfatória o tema. É um debate, é uma conversa, não é uma aula, né? Mas a gente, com toda certeza, pode voltar a discutir esse assunto com mais intensidade. Gente, muito obrigado. Vocês que são nossos alunos da graduação, tanto aqui na Universidade Unic, como o professor Anderson do IESB em Brasília, sirvam como um alerta e passe para os outros colegas de vocês que assistem a importância. Cobrem. Se você está auxiliando ou atendendo e o seu auxiliar negligencia qualquer um desses cuidados, chama a atenção, dá uma cutucadinha, né, com respeito, com educação, e mostra a importância de tudo isso, da proteção dele mesmo, né? Tá fazendo mal para si mesmo, ok? Então, gente, muito bom sempre trazer um pouquinho de aprendizado para vocês, para nós, um alerta. É bacana a gente poder alertar vocês também dessa importância de casos, enfim. Então, da BR-153, mais um bate-papo sobre odontologia e endodontia. Valeu, gente. Valeu. Tudo de bom.